E o Maranhão Atlético anuncia mais um nome para o ataque. Quem para o Maranhão? O Maranhão não parou, não fechou o grupo ainda. O Maranhão que já protocolou junto à CBF, querendo o título de 1979, equivalente à Série B do Campeonato Maranhense. Vamos saber quem é o Will, que vem para o Maranhão Atlético Clube. Vamos também dizer para os senhores que 3 nomes de brasileiros, inclusive o maranhense Lucas Ribeiro, estão na lista dos gols mais bonitos e estão concorrendo ao prêmio Puskás e Marta. Vamos também trazer Sampaio Corrêa, Bolívia querida. O professor Luciano Quadros quer trabalhar com apenas 26 jogadores. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Não sai daí. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Maravilha, São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Olá, prazer e que prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Maranhão não quer sair de cena, tá bom? Não quer sair de cena, pois é, isso aí é o protocolo do Maranhão Atlético. Já enviou os protocolares para a Confederação Brasileira de Futebol, pleiteando aí esse título de 1979. Mas o Maranhão Atlético foi ao mercado, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo em paz, todo mundo voltado para o Sampaio Corrêa. Contratou o gerente Rodrigo Ramos, o executivo de futebol do Sampaio Corrêa, Rodrigo Ramos, e anúncio do seu novo treinador, Luciano Quadros. E aí tem outra notícia também, o Tum Tum, né, oficializou o Vinícius Saldanha. Todo esse assunto para nós neste conteúdo de agora aqui no canal Lécio Costa Narrador, tá bom? Então vamos nessa. Com o Maranhão Atlético anunciou, rapaz, o cara, isso. E quem é o Will? O Will esteve no no Asa de Arapiraca, jogou aí contra o Maranhão Atlético Clube. Então vamos aqui ao Will, Maranhão mais um reforço que chega para o ataque. Mais um atacante, o Maranhão continua no mercado anunciando contratações em cima de contratações. Quando a gente diz assim, o grupo está fechado, vem mais um. O Maranhão vai chegar aos 30 nomes, tá? Batendo praticamente nos 30 nomes. Tá aí o Will Viana, que atuou pelo Asa de Arapiraca, inclusive no jogo contra o Maranhão Atlético. Ele estava no grupo lá do time do Asa. O Will na temporada, vamos lá para o nome do Will, rapidão aqui, galera. O William Viana Santos, o Will Viana é o atacante, é paulista da capital, 1,84 m de altura, joga também como ponta esquerda e meia. Então o Marcinho, né, trazendo e formando o seu elenco. E agora o Will, vamos ver a temporada do Will, já está aqui você acompanhando comigo. Foram 29 jogos realizados, marcou 2 gols na temporada 2025. Isso quer dizer alguma coisa? Vamos ver como é que ele formatou, assistências, como é que foi a participação do Will. De repente não teve toda a oportunidade assim também por lá. Vamos ver aqui, na Série D foram 20 jogos e 979 minutos, com 2 gols marcados e 2 assistências. Resta saber o jogador estava atuando de que forma, esquema de treinador, às vezes, olha, eu quero que você se sacrifique, mas que você faça esta função. De qualquer forma, o Will está contratado. Acho que para a minutagem dele e o número de jogos, 20 jogos aqui, com apenas 2 gols e 2 assistências, achei pouco, mas é aquela velha história que acabamos de falar. Copa do Brasil, foram 2 jogos, 42 minutos em campo. Campeonato Sergipano, 5 jogos, 143 minutos
participou do jogo. Copa do Nordeste foram 2 jogos com apenas 6 minutos em campo, então veja que ele não foi tão utilizado em relação à titularidade, à minutagem no time do Asa, talvez por isso esse número pequeno de gols que ele marcou na temporada. Mas no total, no geral, foram 1.170 minutos, com 29 jogos realizados, 2 gols marcados e 2 assistências. Esse é o jogador Will Viana dos Santos. O Santos, tira o dos daí, tá bom? Will Viana Santos é o mais novo reforço do Maranhão, que não para de ir no mercado. Será que o Maranhão, a pergunta que a gente faz agora, será que o Maranhão deu a paradinha agora? Se o Maranhão Atlético Clube não vai mais contratar ninguém, aí só Deus sabe. Já tinha anunciado aqui o Patrick, né? E agora anunciou aí o Will. Vamos a alguns lances aí do Will. A gente mostra aqui alguns lances do Will, né? Veja aí o Will atuando pelo Asa de Arapiraca, fazendo gols, sofrendo pênalti, exatamente, né? Sofreu pênalti, marcou gol, deu assistência, jogador atuando pela beirada do campo, nas 2 extremas. Eu vi ele atuando agora pelas 2 extremas, né? Jogador móvel, talvez o Massinho e o presidente Carlos Eduardo tenha visto, sem dúvida, um custo-benefício que pode ser para o Maranhão muito bom, então trouxe o jogador que deve atuar ou pelas pontas ou como comandante centralizado. Então ele tem essas qualidades, por aquilo que a gente tem observado aí do Will, e não deve ter sido tão aproveitado como poderia pelo treinador, mesmo com mais de 900 minutos tendo participado dos jogos do time do Asa. E o Asa chegou quase, né, ao acesso, perdeu para o Maranhão, o Atlético, e enfim, o Will vem reforçar o Maranhão. O Will vai permanecer jogando como atacante, mas agora vestindo outra camisa, com a camisa quadricolor maranhense. Portanto, o Maranhão está demais no mercado. E aí mostramos então o Will. O anterior, você sabe, foi o Patrick, né? Patrick, esse aí, ó, o mais que tinha sido antes o mais novo, agora já não é mais o mais novo, como diz aquela rádio, né? E quem é o mais novo contratado agora é o Will, mas o Patrick Carvalho também foi anunciado ontem e já foi mostrado por aqui, inclusive no conteúdo que nós apresentamos aqui no canal. Portanto, o Maranhão Atlético está imbatível, o Maranhão que busca também ser reconhecido em relação ao... Alô, torcida atleticana, hoje a gente protocolizou aqui junto à FMF o pedido de reconhecimento do título de campeão brasileiro da Série B de 1979, taça de... Pois é, e o Maranhão muito empolgado aí, o presidente espera o reconhecimento, é o Xerife, rapaz, jogador da época aí do Maranhão, hein? E o 79, né, o Maranhão, a gente fica na torcida que o Maranhão consiga, junto à Confederação Brasileira, com o apoio da Federação Maranhense, resta saber quanto está exatamente hoje o prestígio da Federação Maranhense junto à Confederação Brasileira, com a doutora Suza Lucena, que é a interventora. A gente continua aguardando aqui um posicionamento do ministro Flávio Dino para ter o entendimento de que forma a federação vai chegar para o Campeonato Maranhense. Ainda temos tempo, estamos apenas no dia 13 de novembro, então temos um chão ainda para ser percorrido, né? E esperamos que daqui até lá, não daqui até lá, mas quem sabe a qualquer momento, nas próximas horas, o ministro chegue a um posicionamento que a gente aguarda, né, nesse momento aí do ministro Flávio Dino. Então esse é o Maranhão Atlético no mercado. Será que eu fico aqui me perguntando, o Marcinho, o Carlos Eduardo, o Maranhão fechou ou ainda continua no mercado? Eu nem duvido que o Maranhão está tentando trazer jogador de qualidade, né? Jogador de qualidade. Se não chegou ainda a 30, o Maranhão deve querer fechar com 30 jogadores, mas está caminhando já para isso, né? Está caminhando já para isso. Todos aqueles nomes que já são anunciados, que você já sabe, mais o atacante o Will chegou, o Will Viana, do Asa de Arapiraca.
para o Maranhão Atlético Clube. Eu falei até que, mas ele, desses 20 e tantos jogos que a gente viu aí, que ele teve na temporada, deve ter jogado aí todos os jogos com a minutagem 937 lá da Série D, mais 979, né? Minutos, mais alguns outros, 42 de outros times, de outras competições, porque jogou pouco nas outras competições. Creio que ele jogou ali cerca de 12 partidas, mais ou menos, pelo time do Asa de Arapiraca nessa temporada de 2025. Mas agora é do Maranhão Atlético, o que importa é que ele é do Maranhão Atlético Clube. Anúncio no mercado, moçada. Quem é que está anunciando no mercado aí? Vamos dar uma olhadinha. Qual é o anúncio do momento do mercado? Isso foi oficializado ainda há pouco, hoje mesmo. Olha ele aí. Vinícius Saldanha. Isso, técnico experiente, campeão. É o novo treinador, o novo comandante, está aí bem anunciado pelo Tuntum. Bem-vindo, Vinícius Saldanha, novo treinador do Leão dos Cocais. Então, na região central do Maranhão, está aí o Vinícius Saldanha anunciado. Vamos ver como é que diz aqui na nota do Tuntum Esporte Clube. Seja bem-vindo, professor Vinícius Saldanha. O novo comandante do Leão dos Cocais chega com experiência, garra e um currículo de peso para conduzir o Tuntum Esporte Clube rumo ao tão sonhado título bicampeão maranhense pelo Imperatriz e Maranhão. 5 finais de campeonato maranhense, passagens marcantes por clubes como Sampaio Corrêa, Maranhão Atlético Clube, Imperatriz, Sergipe, Itabaiana de Sergipe, Guarani de Juazeiro, entre outros. A torcida do Leão já ruge em uma só voz. Bem-vindo, professor. Vinícius, boa sorte, meu irmão. Você merece. A gente mostrou ontem que o Tuntum iria te anunciar e não deu outra. A gente só faltava oficializar. Nós mostramos isso aqui dos treinadores, né? E a gente chegou, ó, Vinícius Saldanha, pelo time do Tuntum, e aí não deu outra. O Tuntum acabou, portanto, anunciando hoje o Vinícius Saldanha, com todo o seu currículo, o professor Vinícius Saldanha, chegando então para o time do Tuntum. Aí está o Vinícius Saldanha. Nós já fizemos toda a referência ao Vinícius Saldanha, mostramos todo o currículo do Vinícius, então ele está aí para o comando do time do Tuntum, já oficializado pela direção do time do Tuntum. Vinícius Saldanha chegando com todo o seu currículo aí para comandar o time da região dos Cocais. Belíssimo estádio, torcedor que gosta de acompanhar, que acompanha, que está presente. Só gostaria que eles dessem uma melhorada, e o professor vai pedir isso, no gramado, melhorar essa drenagem lá do estádio Rafael Seabra, onde quando chove a dificuldade é muito grande para os dois, tanto para o Tuntum, mas o Tuntum joga em casa, mas não modifica o escorregão, a poça d'água, o piso que fica totalmente ali enlameado. Então é preciso que tenha-se uma drenagem melhor, que se trabalhe nesse piso agora, principalmente, para que quando chegar o campeonato o time esteja muito bem. Eu espero até que já tenham trabalhado em relação ao gramado lá do estádio Rafael Seabra. Sampaio Corrêa Futebol Clube, a Bolívia querida, o time tricolor de aço. A gente continua na expectativa, aguardando que o Sampaio venha a anunciar algum nome nesta noite, né? Porque já estamos quase chegando lá, ou ainda o Sampaio Corrêa anunciando amanhã, na chegada do seu treinador, que deve estar chegando aí, desembarcando neste fim de semana, ou não vai tardar até o início de semana, o professor Luciano Quadros, já para essa sequência continuar, ou seja, muito mais acelerada, porque está dando o Rodrigo Ramos, que é hoje o executivo de futebol do Sampaio Corrêa, o presidente, o vice-presidente, todo mundo trabalhando, diretoria toda imbuída de um propósito que é contratar boas peças, ter jogadores comprometidos. O professor Luciano já disse, não quer um time com muitos jogadores, ele quer trazer jogador de qualidade. É aquela velha história de você inchar o grupo, incha, vai ter 40, 50 jogadores e aí não é legal. Traz um jogador de qualidade, jogador que se acredita no potencial,
que queira vestir essa camisa com grandeza, se doar ao quadrado pelo clube. Então esse é o tipo, é o perfil de jogador que o Luciano Quadros quer, que o Sampaio Corrêa quer, a partir do seu treinador, né? Então o elenco enxuto, para até não causar tantos problemas como ultimamente tem sido causado lá no time do Sampaio, pelo menos é o que tem se ouvido, quando as pessoas às vezes saem de lá, mas fulano de tal não era bom de grupo. Isso quer dizer jogador e treinador. Estamos aqui falando de jogadores e treinadores do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, vem aí o professor Luciano, Sampaio Corrêa deve anunciar nome nas próximas horas de jogadores para a formatação do seu elenco para 2026. 26 jogadores. O número do ano que vem é o número de jogadores que quer trabalhar o professor Luciano Quadros. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou ainda há pouquinho, galera, 3 brasileiros para o prêmio Puskás, né? FIFA divulga indicados aos prêmios Puskás e Marta. Alejandro, ex-Vitória, e Marta, a própria, estão concorrendo ao prêmio. Olha, vamos lá, a lista. A FIFA divulgou então, nesta quinta-feira, a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que serão oferecidos aos gols mais bonitos da última temporada no futebol masculino e no feminino. Há 3 brasileiros que concorrerão aos troféus que serão entregues na cerimônia do The Best 2025. Alejandro, ex-Vitória e hoje no CSKA Moscou, e Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns disputarão entre os homens. Marta do Orlando Pride novamente disputará o troféu que leva o seu nome. Pois é, a grande Marta aí. Fala, Marta! Vibração aí para o futebol brasileiro, vibração da Marta. Alejandro, que deixou o clube da Bahia para ir para o CSKA Moscou, concorrerá ao prêmio por conta do gol marcado diante do Cruzeiro em agosto do ano passado, ainda no início do período válido para o prêmio de 2025. O atacante deu uma bela bicicleta ainda da entrada da área e encobriu o goleiro Cássio aos 28 minutos do primeiro tempo. Sem dúvida foi um golaço. Lucas Ribeiro disputará com o lance em que balançou as redes na derrota do Mamelodi Sundowns para o Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes em junho deste ano. No lance, ainda pela fase de grupos, ele arrancou do meio de campo, passou por 2 marcadores e bateu na saída do goleiro. Portanto, aí o Lucas Ribeiro, né? Lucas Ribeiro é maranhense de Santa Helena, Maranhão, né? Isso aí, ó, tá lá no prêmio Puskás, os brasileiros. Marta voltará a disputar o troféu feminino pelo lance em que marcou diante do Kansas City Royals com a camisa do Orlando Pride em 17 de novembro de 2024. O lance contou com uma arrancada da rainha desde o meio de campo e uma conclusão incrível na área. Ela deixou 2 marcadores ou 2 marcadoras no chão com um drible. Depois também tirou a goleira do lance e bateu para o gol, mesmo pressionada. Então a rainha Marta marcou aí os gols. Marta e Alejandro, ainda o Lucas, estarão então concorrendo. Vamos ver os indicados ao prêmios Puskás. Alejandro, Vitória, no jogo Vitória e Cruzeiro. Isso aconteceu no dia 19 de agosto de 2024. Alejandro Deiola do Cagliari, no Cagliari e Venezia, 18 de maio de 2025. Alejandro Deiola. Pedro de la Vega, Seattle Sounders, do Cruz Azul e Seattle estiveram jogando no dia 31 de julho de 2025, tá? Então, aqui todos os jogos, você vê aí, ó, o Santiago Montiel, o Amer Nasser, o Carlos Orrantia, Lucas Ribeiro, o Declan Rice, é muita gente, né? Tem o Rick Riddle, tem o Kevin Rodrigues e o Lamine Yamal, do Barcelona, o garoto de 16 anos, já deve estar completando 17 anos aí, aí está, né? Os jogadores, isso aqui é o Lucas Ribeiro, grande Lucas Ribeiro. Ele teve até falar, vai para o Fluminense lá do Rio de Janeiro, mas não deu certo. O Lucas ficando lá no Sundowns. Portanto, galera, aí os brasileiros, isso aí aconteceu ainda há pouquinho, tá fresquinho, tá no forno os indicados para os brasileiros para o prêmio Puskás e Marta.
Vamos torcer, né? Tem que ficar nessa torcida grande, é isso. Estamos monitorando o mercado, estamos monitorando, mais uma vez repetindo, ainda não saiu nada em relação ao ministro Flávio Dino. A qualquer momento deve sair o despacho do ministro, e também a gente fica nessa grande expectativa de anúncios por parte de jogadores do Sampaio Corrêa e dos outros clubes também. Moto também já precisa se movimentar no mercado. Você sabe que o Sampaio Corrêa tem Cavi, tem Adriano, que mais tem o Carral, tem os goleiros, né? O Carlos Eduardo, tem os goleiros do Sampaio Corrêa, mas é preciso se reforçar. E olha, virão 15 nomes já estão apalavrados e a maioria total confirmada, e a qualquer momento vem aí um super pacotão do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Robson de Governador Valadares, muito obrigado aí pela conexão. Amanhã, Robson, o áudio da galera vai sair às 11h30 no nosso conteúdo das 11h30, portanto, manda logo seu áudio para nós. Você quer falar alguma coisa a respeito de contratações, jogadores, Sampaio Corrêa, Moto, Maranhão Atlético, Tum Tum, Imperatriz, ITZ, Luminense? Vá mandando seu recadinho para nós, hein? Todo mundo aqui na parada, muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações e deixe o seu joinha para fortalecer aqui o canal Léo Costa Narrador. Um abração de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.